Nós lemos uma passagem bíblica em Lucas, capítulo de número 24, versículos de número 30, 31 e 32. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 30, 31 e 32. O texto diz: E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Dentro desse contexto, desses 3 versículos que acabamos de ler, quero pregar um tema para nós entendermos esse texto. E o tema é a base de uma pergunta. E a base da pergunta é: por que pregamos a palavra? Pregamos os profetas, pregamos a Moisés e pregamos a Cristo, e o coração do povo não arde. Vou repetir: porque pregamos a palavra, porque pregamos os profetas, porque pregamos Moisés, porque pregamos Jesus, e o coração do povo não arde. Observe que o texto é claro em dizer que após Jesus ter dado graça ao pão que a ele foi lhe entregue, porque no tempo passado era de costume que todos aqueles que estivessem dentro da casa como uma visita recebessem a honra para dar graça pelo alimento ou pelo pão. E nessa feita, eles não conhecendo a Cristo, porque os seus olhos estavam como se fossem fechados, eles pegam o pão e dar para Cristo ou dar para aquele estranho, para que ele pudesse apresentar em graça diante de Deus. E o texto é claro em dizer que quando Jesus levanta o pão para dar graças a Deus pelo mesmo, o texto fala que se lhe abriram os olhos para o conhecer. Foi aberto os olhos dos discípulos que estavam a caminho de Emaús para conhecer quem era aquele estranho que estava assentado à sua mesa. E aquele estranho não era outro, aquele estranho era Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que eles, ao conhecer, Jesus desaparece de diante dos seus olhos.
Jesus não abre a porta para sair pela mesma porta que ele entrou. O texto diz que Jesus, assentado à mesa, desaparece de diante dos olhos daqueles discípulos. Mas eles, o que o texto deixa para nós é pasmo e de boca aberta, é que eles conseguem olhar um para o outro e dizer o que está escrito no versículo de número 32: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando ele pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras. Observe que Jesus, ao chegar perto deles, aqui em Lucas capítulo de número 24, ver dois cidadãos andando ou caminhando junto e conversando acerca de um fato, acerca de um acontecimento que tinha sucedido naquela cercania ou naquela localidade. E o texto vai dizer que o Senhor se aproxima deles e faz uma pergunta: o que é que eles iam conversando? O que é que eles iam falando? E eles, olhando para aquele moço estranho, diz: és tu, peregrino, forasteiro, que não sabe o que foi que aconteceu, o que sucedeu neste lugar? E eles começam a discorrer o que estava conversando entre eles dois. Partilharam acerca de Jesus Cristo, o Nazareno. Diz o texto: e respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela tem sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou quais, e eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram e o condenaram de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o qual remisse a Israel, mas agora, com tudo isso, já é o terceiro dia desde que as coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres tinham dito, porém não ouviram. Observe que agora Jesus, depois de ouvir aqueles dois discípulos discussando e falando acerca do acontecimento que houvera naquele lugar, sem saber que ali estava a pessoa que tudo aquilo que eles tinham falado sobre ele tinha caído. Então agora Jesus toma a palavra e começa dizendo: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Aí Jesus agora começa, diz o texto, por Moisés e por todos os profetas, explicava
o que dele se achava em todas as Escrituras. Observe que Jesus começa por Moisés, passa pelos profetas e diz tudo quanto havia de acontecer com ele, discorrendo todas as Escrituras. Mas o texto vai dizer que eles não conheceram quem era aquela pessoa que estava falando com ele, porém eles estavam sentindo algo queimando dentro do seu coração. Algo estava queimando dentro do seu coração quando esse estranho começou a discorrer a palavra de Deus, desde Moisés até, louvado seja o nome do Senhor Jesus, desde Moisés até os profetas, e aonde havia alguma passagem bíblica falando acerca do que aconteceria com ele nas Escrituras, esse estranho chamado Jesus apresentou aos ouvidos daqueles dois caminhantes para a sua cidade chamada Emaús. A Bíblia diz que Jesus vai para um lugar mais distante, mas eles disseram: já é escuro, a noite já se declina, é perigoso que você ande sozinho por este caminho. Entra na nossa casa e repousa conosco, louvado seja Deus. O texto vai dizer que Jesus assim aceita o convite que lhe fora formulado. Por certo, eles louvaram, louvado seja Deus, não está na Escritura, mas em parte eu não posso dizer isso porque seria uma heresia, porque senão perde a noção do texto. Então vamos mais para frente, vamos para a mesa. A Bíblia vai dizer que eles se assentam à mesa, e agora eles pegam e começam a colocar sobre a mesa o mantimento para o café da noite, e agora dão-lhe o pão, e o estranho pega o pão e levanta aos céus e dá graça. Quando ele dá graça, a Bíblia diz que os seus olhos se abrem e eles conhecem que é Jesus Cristo de Nazaré. Observe que Jesus desaparece de diante dos olhos dele. Vou pontuar duas coisas aqui. Tem pessoas que, por mais que você pegue a palavra de Deus para ele e arda no seu coração, eles, louvado seja Deus, não abrem entendimento. Os seus olhos não se abrem para conhecer Jesus Cristo através da palavra. Às vezes é necessário que o Senhor se apresente de uma forma mais poderosa sobre a sua vida, e naquele exato momento Jesus se utilizou do agradecimento do pão para se revelar para os seus discípulos. Então eles conheceram que era Jesus, louvado seja Deus. O pão não caiu da mão de Cristo, o pão não caiu sobre a mesa e o pão não caiu no chão. A Bíblia vai dizer que Jesus desaparece, mas ao desaparecer, Jesus coloca o pão sobre a mesa. Os olhos dos discípulos se abrem e eles olham um para o outro e diz: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho, pela estrada, pela trajetória, a pior coisa é você estar trajetando, é você estar andando, é você estar caminhando e alguém está falando de Jesus para você e você não consegue enxergar Jesus naquilo que nós estamos pregando, naquilo que nós estamos anunciando. É cegueira demais, irmão, é dureza demais no coração da pessoa. Jesus está caminhando
caminhando com a pessoa através da pregação da sua palavra, mas as pessoas, louvado seja Deus, não conseguem identificar a Cristo. Porventura o nosso coração não ardia em nós quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras. Jesus falava, mas não falava, irmão, aleatoriamente, porque tem pessoas que querem falar de Jesus, mas quer falar aleatoriamente, não apresenta o que Jesus Cristo apresentou. Aleluia. O que vai quebrar o coração das pessoas é você falar de Jesus, mas é você falar dele abrindo as Escrituras, apresentando as Escrituras, desde Moisés, passando pelos profetas, e aonde houver versículos que falem de Jesus, você deve apresentá-lo às pessoas, porque quando você estiver falando dele conciso, consciente, com certeza, aqueles que estiverem ouvindo falar de Cristo e você dizendo: está escrito na Bíblia, Moisés falou dele, os profetas falaram dele, a Bíblia toda fala dele, a Bíblia, o tema central é Jesus Cristo de Nazaré. Oh glória, a Bíblia é o próprio Jesus, a Bíblia aponta para Cristo, a Bíblia aponta para o seu prenúncio, a Bíblia aponta para o seu nascimento, a Bíblia aponta para a sua morte, a Bíblia aponta para a sua ressurreição, a Bíblia aponta para a sua ascensão, a assunção aos céus, e a Bíblia aponta para a sua volta, que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Muitos pregadores têm perdido a graça, porque quando falam de Cristo, tentam falar aleatoriamente. Um certo pastor, pontuando na sua mensagem, diz que tem muitos pregadores que quando vai pregar a palavra de Deus, abre a boca para dizer, segundo Flávio Joséfo, segundo o que escreveu Flávio Joséfo, aleluia. E ele diz: esse negócio, meu irmão, de dizer segundo Flávio Joséfo, segundo A, B ou C, eu não quero saber desse negócio. É segundo o que a Bíblia diz, é segundo o que a palavra diz. Louvado seja o nome do Senhor, que nós devemos falar acerca desse Cristo. Louvado seja Deus. Aí vem a pergunta: por que pregamos a palavra? Por que pregamos os profetas? Por que pregamos a Moisés? Por que pregamos acerca de Jesus e o coração do povo não arde? O coração do povo não se alegra. Observe que o coração deles, mesmo eles não querendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, confessar que algo estava acontecendo na sua vida, mas ao não expressar, aleluia, o que estava acontecendo com eles, ao estranho que estava à sua volta, por certo, quando Jesus estava falando a palavra, discorrendo a palavra acerca dele, o coração ardendo, irmão, as lágrimas começam a descer no rosto, e por certo, eles pegavam a mão, naquela época não tinha óculos, eles passavam a mão no canto do rosto, dos olhos, para limpar as lágrimas. Não tem esse que ao ouvir falar acerca de Jesus, conforme as Escrituras diz, aleluia, eles fiquem sem ser impactados pelo poder da palavra que fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz: ouvir e a vossa alma viverá. É por isso que Cristo chegou e descorreu a palavra, para que a alma deles vivesse novamente, porque eles estavam abandonando o chamado, eles
disse: esses dois eu não perco, esses dois, Satanás, eu não te dou, eles são meus. Eu vou ao encontro deles, eu vou à busca deles novamente, eu vou trazê-los novamente para o meu regaço, para os meus braços. Eles serão meus novamente. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente pela palavra de Deus os milagres acontecem na vida da pessoa, os milagres acontecem na nossa alma. Só em você está aqui nesta noite glorificando a Deus e entendendo essa palavra. Eu posso dizer verdadeiramente, a palavra está ardendo no teu coração, a palavra está ardendo no teu coração. A pior coisa é chegarmos em algum lugar para ministrarmos a palavra, não cheira e nem fede. Perdoe-me a expressão, não cheira e nem fede. Você vê as pessoas apáticas, você vê as pessoas parecendo que estão mortas espiritualmente. Jesus chega, traz a palavra para ele, traz a palavra para ela, e Jesus está falando ao coração dele, ao coração dela, mas eles não esboçam nenhum tipo de reação. Então, porque pregamos a palavra? Então, porque pregamos os profetas? Então, porque pregamos Moisés? Então, porque pregamos Jesus? E o coração do povo não arde. Se ao pregarmos o que está na Bíblia e não arde o teu coração, então está acontecendo alguns pormenores. Vou repetir: se ao pregarmos o que está na Bíblia e não arde o teu coração, então está acontecendo alguns pormenores. A mensagem não está sendo bem explicada. Letra A, a mensagem não está sendo bem explicada. Observe lá em Neemias capítulo de número 8, versículo de número 8, a Bíblia vai dizer desta seguinte forma. Neemias capítulo 8, versículo de número 8, a palavra de Deus nos diz a Bíblia: e leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam com que lendo se entendesse. Vou repetir: e leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam com que se entendesse. Então, se quando nós estamos pregando a Bíblia não arde no teu coração, pode estar acontecendo alguns pormenores, e eu tenho a certeza que nesta congregação essa letra A aqui não está faltando. Eu tenho a certeza que a mensagem está sendo bem explicada, porque todo o pastor, todo o obreiro, todo o pregador que se preza e que imita a Jesus Cristo, ele procura, louvado seja Deus, ler a palavra, procura declarar a palavra, procura explicar o sentido, fazendo que lendo as pessoas a entender-se. O importante aqui não é só você vir para ouvir, o importante aqui é eu explicar e fazer com que você possa entender. Se você entender a palavra, vai arder no seu coração. Observe que Jesus Cristo discorre a Bíblia desde Moisés até aonde houvesse um versículo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que falasse acerca da sua palavra. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo de número 12, versículo 7, diz: se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Se é ministério, seja em ministrar,
Se é ensinar, haja dedicação para ensinar. Se eu sou professor, mas não me dedico para que eu possa dar um bom ensino, é claro que os meus alunos não passarão de ano, os meus alunos não serão aprovados. Se eu sou um obreiro, um pastor na casa do Pai, eu tenho a Bíblia, não me dedico para ler a Bíblia, meditar a Bíblia, estudar a Bíblia, eu não vou conseguir trazer um ensino poderoso para que as vidas venham ser libertas, transformadas pelo poder de Deus. A não ser que, mesmo tendo a explicação da palavra, os ouvintes não queiram entender, os ouvintes não procurem entender. E se assim for, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vão ficar infrutíferos na casa de Deus. Mas aqueles que procuram entender vão receber bênção, vitória da parte do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda letra é a B. Aleluia. Se pregamos, aleluia, se ao pregarmos o que está na Bíblia e não arde o teu coração, então está acontecendo algum pormenor. Louvado seja Deus. Na letra A, a mensagem talvez não esteja sendo bem explicada. Na letra B, ou está faltando santidade em quem prega, ou está faltando santidade na vida de quem prega. Se não houver santidade na vida de quem prega, eu pontuo até dizendo, porque disse o apóstolo Paulo, aleluia, que uns pregam a Cristo por contenda, por vanglória, por exaltação, mas o que é importante é que seja pregado a palavra, é que seja Cristo anunciado. Eu até abro um parênteses para dizer que talvez isso não atrapalhe, porque Deus tem compromisso com a sua palavra, mas eu volto atrás dizendo que todo pregador precisa ter santidade diante da presença de Deus, para que a mensagem flua bem aos ouvidos daqueles que estão ouvindo. A pior coisa é você chegar na igreja, quem está no altar não tem santidade, e se não tem santidade, não se preocupa em trazer uma palavra poderosa do céu para o coração da igreja, e não tendo essa palavra poderosa dada por Deus ao coração do pregador, não vai haver edificação, não vai haver fortalecimento e não vai haver unidade, porque pregamos a palavra, os profetas, Moisés e Jesus, e o coração do povo não arde. A mensagem talvez não esteja sendo bem explicada. B, talvez quem esteja pregando não esteja em santidade. Letra C, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você que esteja ouvindo esta palavra esteja sem sensibilidade. Corre lá para Mateus capítulo de número 11, versículo de número 17 para ver. Talvez você que esteja ouvindo esta palavra esteja sem sensibilidade. Mateus capítulo de número 11, versículo de número 17, o texto vai dizer desta seguinte forma, aleluia, e dizem: tocávamos flauta e não dançaste, cantávamos lamentação e não choraste. Tocávamos flauta e não dançaste, cantávamos lamentação e não choraste. Tem pessoas dentro da igreja que não tem sensibilidade, está dentro da igreja e não procura ouvir direito, está sem sensibilidade. Quando a pessoa está sem sensibilidade, olhe para cá, a pessoa pisa na palavra, a pessoa não quer saber da palavra. Quando a pessoa perde a sensibilidade, o cão já entrou dentro do seu corpo, o cão já entrou dentro do seu coração. Para ele ou para ela, tanto fez como tanto faz, seja a Bíblia ou seja gibi, seja a Bíblia ou revista Veja, para eles são
a mesma coisa. Então, porque nós pegamos a palavra, os profetas, Moisés, Jesus, e o coração do povo não arde. Louvado seja Deus. Se ao pregarmos o que está na Bíblia não arde o teu coração, está acontecendo alguns pormenores. Letra A, talvez a mensagem não esteja sendo bem explicada. Letra B, talvez aquele que está pregando não esteja em santidade. Letra C, talvez você que está ouvindo esteja sem sensibilidade. E quando a pessoa está sem sensibilidade, o pecado permanece, o mal permanece na vida da pessoa, a maldição permanece. Lembra de Judas? Era apóstolo de Cristo, era discípulo de Jesus Cristo, mas a Bíblia vai dizer que ele era ladrão, ele era aquele